Nesse vídeo eu vou te mostrar os top 5 melhores fundos imobiliários base 10. Esses que custam por volta de R$ 10. Só que para falar a verdade, todos esses fundos que eu vou te mostrar custam menos de R$ 10. E essa estratégia eu acho muito interessante para você que tem pouco dinheiro. Porque se você tem os seus R$ 50 por mês, por exemplo, para investir, o que você vai escolher? Escolher um fundo imobiliário base 10 e comprar 4 ou 5 cotas e já começar a receber rendimento, ou juntar 2 meses para investir em um fundo imobiliário que custa por volta dos R$ 100. A maioria vai falar: ah, Matheus, eu prefiro escolher fundos imobiliários base 10. Por isso que eu separei aqui para você os melhores fundos imobiliários base 10, porque você já começa a investir pouco e já começar a receber rendimentos todo mês. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus. Vamos aqui então direto ao ponto, começar pelo primeiro fundo imobiliário. É o KNSC11, é um fundo imobiliário de papel, mas é um fundo de papel high grade, ou seja, ele não corre tanto risco assim, igual um fundo imobiliário high yield, por exemplo, vem sendo negociado por volta de R$ 8,20, com PVP 0,95, ele está com 5% de desconto frente ao seu valor patrimonial e está com dividend yield de 12,77%, o que é excelente. Esse fundo já é bem robusto, tem mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, mais de 180 mil cotistas, e sua carteira vem rendendo uma média de IPCA mais 10% e CDI mais 3,3%. Claro que essas são as taxas de marcação a mercado. Esse MTM que significa Make to Market, marcação a mercado. Ele adquiriu a taxas um pouco menores, porque esse fundo imobiliário aqui é high grade. Bem, rolando ela aqui mais para baixo, a gente vê que esse fundo é bem antigo, ó, teve seu início em 2020, está no mercado então há basicamente quase 5 anos, cobra uma taxa de administração que eu considero um pouco salgada, está bem no limite para falar a verdade, 1,20% ao ano. É um fundo administrado pela Intrag e gerido pela Kinea. Vamos olhar aqui então a carteira do fundo, está rendendo o seguinte, ó, basicamente metade inflação, né, IPCA, e a outra metade seguindo um percentual do CDI. Se você dar uma olhada aqui, ó, 60% vem rendendo inflação mais 10% e cerca de 45% vem rendendo CDI mais 3%. Claro, essa é a marcação a mercado. Se você olha a taxa de aquisição, é inflação mais 7,8% e CDI mais 3,3%. De todo modo, excelentes taxas. Se você der uma olhada aqui, ó, esse fundo está alavancado. Olha só a sua alocação no patrimônio líquido, 110,1%, ou seja, ele está com 10,1% de alavancagem. É uma alavancagem super tranquila, então eu fico bem de boa em relação a isso. Esse fundo é bem diversificado, ele conta com todos esses CRIs, ele conta também, olha só, ele conta também com um fundo imobiliário e um pequeno caixa. Na minha opinião, para o longo prazo, KNSC11 é excelente. Mas agora, o próximo fundo imobiliário, que também está descontado, também é de papel, BTC11, vem sendo negociado a R$ 8,23, com PVP 0,83, ou seja, 17% de desconto. Dividend yield 13,43%. Vamos entrar então no relatório do fundo para a gente dar uma olhada nele. Também é um fundo bem antigo, olha só, teve seu início em 2008, é gerido e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido. Geralmente eu prefiro sobre o valor mercado, mas 0,95 aqui está de bom tamanho. E ele não possui taxa de performance. A NSC11 também não possui taxa de performance. Olhando agora o seu portfólio, a gente tem o seguinte: 72% está rendendo o IPCA mais 7%, é uma taxa que você vê que é bem tranquila. 24% vem rendendo o CDI mais 2,4%, que também é uma taxa bem tranquila. E o duration médio dos seus CRIs está por volta dos 4 anos. Ele possui vários CRIs na sua carteira, ó, todos esses que você está vendo passar aí. Ele também possui alguns fundos imobiliários e um pequeno caixa. Na minha opinião, para o longo prazo, BTC11 também é excelente. Mas, claro, minha opinião e de forma alguma recomendação de investimento. Agora, o próximo fundo imobiliário, muito conhecido, muita gente já tem em carteira, é o MXRF11, que também é um fundo imobiliário de papel. Os próximos dois serão de tijolo. Até aqui, só o fundo imobiliário de papel. Vem sendo negociado a R$ 9,00, praticamente no seu preço justo. O PVP aqui igual a 1, então não está com desconto. Dividend yield
12,85%. Vamos dar uma olhada rapidamente nas informações do fundo. Ele teve seu início em 2012, está aí no mercado então há bastante tempo, é gerido pela XP, administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração bem tranquilinha, 0,90% ao ano. Esse fundo possui quase 4 bilhões de patrimônio líquido e mais de 1.200.000 cotistas. É por isso que eu falei que muita gente conhece o MXRF11. Vamos dar uma olhada aqui nessa carteira de investimento: 80% CRIs, 10% fundos imobiliários, 6% permutas financeiras e aproximadamente 3% em caixa, que vem rendendo uma média de inflação mais 8,64% a 9,24%, né, marcação a mercado aqui, e CDI mais 2,5% até 2,93%, que também é a marcação a mercado. 75% vai render a inflação mais essa taxa e 14% vai render o CDI mais essa taxa, com um LTV médio, ou seja, um percentual de garantia nesses CRIs, de 50%, que é bem tranquilinho. Pode ver que esse fundo imobiliário já é um pouco mais arriscado do que o BTC11, do que o KNSC11, considerando essas taxas aqui de aquisição, principalmente essa taxa aqui, ó, ligada à inflação. Mas não é um risco tão alto assim. O MXRF11, na minha opinião, é um fundo imobiliário de médio para baixo risco. Olhando agora essa carteira de investimento, ele possui todos esses CRIs, realmente é um fundo imobiliário bastante diversificado. A maioria desses CRIs são do segmento imobiliário residencial, mas ele também possui varejo alimentício, varejo no geral, propriedades, shoppings e vários outros, conforme você está vendo aí na tela. A maioria rendendo IPCA mais uma taxa prefixada. Quanto ao vencimento, a maioria vai vencer de 2031 em diante. Então, muito tempo aí pela frente. Já a sua carteira de fundos imobiliários, eu não considero ela tão boa assim, para falar a verdade. Um ou outro fundo aqui eu gosto, mas enfim, como ele possui uma participação minoritária da carteira dele, né, no portfólio dele em fundos imobiliários, eu fico bem tranquilo em relação a isso. Olha só, ele possui todos esses fundos imobiliários. Já na sua parte de permutas financeiras, vem rendendo uma média de inflação mais 13,59%. E ele possui diversos projetos. Na minha opinião, MXRF11 também é excelente para o longo prazo. Só que nesse momento, se a gente vê que o seu PVP, ele está basicamente no seu preço justo, enquanto a gente está vendo vários fundos imobiliários descontados. Aí vai de você, você vai escolher investir nele ou em outros fundos imobiliários mais descontados. Agora a gente já entra nos fundos imobiliários de tijolo, e a gente tem o GGRC11, que vem sendo negociado a R$ 9,30, com PVP de 0,82, 18% de desconto e um dividend yield de 12%. O GGRC11, ele mexe com esses galpões logísticos, galpões industriais, então essa rentabilidade aqui é muito boa. Vamos dar uma olhada aqui nas principais características do fundo. Ele é administrado pela Banvox, eu acho que ele é Banvox, gerido pelas Agros. Ele possui 29 ativos no seu portfólio, com mais de 500 mil metros quadrados de área bruta alocável. Esse fundo também já é bilionário, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de patrimônio. Teve seu início em 2017, então está aí no mercado há bastante tempo. Cobra uma taxa de administração e gestão de 1,10% ao ano, é bem tranquilo. E seus contratos vão vencer em aproximadamente 6 anos, muito tempo pela frente. O mais interessante é que esses contratos, 100% deles são atípicos. 56% são do segmento logístico, 22% industrial e 20% no segmento híbrido. De vários ramos de atividade, a gente tem, por exemplo, inquilinos aqui, comércio varejista, alimentos e bebidas, máquinas, equipamentos, veículos e peças, química e petroquímica, e vários outros conforme você está vendo aí na tela. Têxtil, enfim, metalurgia. Seus contratos, a maioria, são reajustados pela inflação, no caso aqui do IPCA 92%, IGPM 4,89% e INPC 3%. A maioria vai vencer de 2027 em diante, mas é bom ficar de olho nisso aqui para ver se a gestora vai ter força para renovar o contrato com esses inquilinos ou prospectar novos inquilinos. E aqui ele possui vários inquilinos, ó. Tem a Ambev aqui, a Americanas, a Santa Cruz, a Hering, a Suzano, a Todimo, Supermarket aqui, Mills, Pirituba, enfim, vários outros inquilinos, conforme você está vendo passar aí na tela. E aqui algumas localizações, ó, no Sudeste,
no Sul, no Centro-Oeste. É um fundo imobiliário bastante diversificado, mas o que a gente deve ficar de olho nesse fundo? Porque nem tudo são flores, né? Primeiro, a sua alavancagem. Não é uma alavancagem tão alta assim, ó. Se a gente soma esses dois aqui, dá por volta de 288 milhões de reais. Beleza, mas ele possui imóveis de mais de 1 bilhão de reais e ainda tem aqui algumas disponibilidades, mais aluguéis a receber, mais fundos imobiliários, de 59 milhões de reais. Então, esse passivo aqui, essa alavancagem, não alcança os 20% de alavancagem. Então, eu fico tranquilo. Mas é bom a gente ficar de olho nisso, porque algumas taxas aqui são altas. Por exemplo, aqui, ó, IPCA mais 9,5, IPCA mais 8,5, IPCA mais 8. Eu acho essas taxas um pouco salgadas. Então, mesmo que não alcance aqui os 20% de alavancagem, é bom a gente ficar de olho nisso. Outra questão também, a distribuição da receita por ativo. No projetado anual, quem são os principais inquilinos? A Ambev, a Americanas e a Covolan. Então é bom a gente ficar de olho nesses três inquilinos. De qualquer forma, para o longo prazo, em uma carteira de investimento bem diversificada, eu acho que GGRC11 vale a pena sim. Já esse próximo fundo imobiliário, GARI11, que também é do segmento logística, mas é um fundo híbrido, né? Ele possui, além de galpões logísticos, imóveis de renda urbana, ele recentemente aumentou em muito a sua alavancagem. Mas para o longo prazo, eu ainda acredito nesse fundo imobiliário. Eu acho que hoje ele é uma excelente oportunidade. Ele vem sendo negociado por menos de R$ 8,00, com PVP 0,85, ele está com 15% de desconto e um dividend yield de 13%. Claro, no longo prazo, eu acho que ele não vai conseguir segurar uma rentabilidade tão alta. Mas mesmo assim, se esse fundo abaixo continua entregando 9, 10% ao ano, na minha opinião, já está de bom tamanho. Lembrando que hoje ele é conhecido como GARI11, mas um tempo atrás, quando ele nasceu, em 2020, ele era o GALG11, que é gerido pela Guardiã e administrado pelo Banco da Ecoval, que cobra uma taxa de administração entre 0,94% e 1% ao ano, que eu acho bem tranquilo, e ele possui uma taxa de performance. Não gosto dessa taxa, mas olha só o benchmark, ou seja, rentabilidade alvo, IPCA mais 6% ao ano. Para um fundo ter taxa de performance, eles devem ter pelo menos essa rentabilidade alvo, porque acima disso, se o fundo entregar IPCA, por exemplo, mais 7%, eles vão cobrar 20% em cima daquele 1% que passou aqui. E essa rentabilidade no longo prazo para o cotista eu acho muito boa. Mas vamos continuar aqui e ver a carteira do fundo imobiliário. Hoje ele conta com 40 imóveis do segmento logístico e renda urbana, 100% dos contratos são atípicos com multa integral, prazo desses contratos em média 14 anos, ele possui 7 inquilinos e imóveis espalhados em 10 estados. Da sua receita, basicamente a maioria vem do seu segmento de renda urbana, dos estados São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, dos inquilinos Atacadão, BAT e Grupo Mateus, sendo que isso aqui, na minha opinião, é um dos maiores riscos do fundo, que é 30%, né, acima de 30% da receita vinda de apenas um inquilino. O outro risco do fundo é justamente a alavancagem. Ele aumentou muito a sua alavancagem, que está hoje em 35%. Beleza que o fundo possui disponibilidades para cobrirem 9 anos de obrigação, mas não deixa de ser um risco. Só que, felizmente, a gestora já adiantou aqui para a gente, ó, essa alavancagem de 35% é uma situação temporária, pois após a liquidação da venda do ativo BRF Visa, essa alavancagem vai ficar entre 24% e 26%. É uma alavancagem alta ainda, mas considerando os contratos atípicos e essas disponibilidades que cobrem 9 anos, não é um risco tão grande assim, ainda mais se você tiver uma carteira de investimento bem diversificada. Temos aí, então 5 excelentes fundos imobiliários base 10. Mas você tem algum outro que eu não citei nesse vídeo que você considera bom? Se sim, comenta aqui embaixo, tenho certeza absoluta que o seu comentário vai ajudar outros investidores. Fico por aqui e até mais.